Olá, seja bem-vindo ao canal Religare. Eu sou o Matheus e, muito legal começar hoje com o meu primeiro entrevistado, um cara autodidata, profundo conhecedor de si mesmo. Estou muito feliz, assim, é um dia muito simbólico, né? Começar com essa primeira entrevista com uma pessoa que me ajuda muito na minha vida. E eu começo com ele. Samuel, Olá, seja bem-vindo, tudo Samuel. bem? Tudo bem? Antes de mais nada, agradecido pelo convite, viu, Matheus? É um privilégio estar aqui diante de ti e iniciar uma grande obra, se assim a gente pode dizer. Vamos dizer assim, vamos fazer uma associação com a agricultura, preparar o terreno e jogar boas sementes para que esse programa cresça e divulgue nossas ideias, que são só nossas, como haverá de tantas outras pessoas. É um prazer, viu? O prazer é meu. Eu quero dizer que, para mim, começar com você é muito especial. E você ter aceitado esse convite de vir aqui, me Nossa, aturar um pouco, né, Samuel? é verdade. Ou mutuamente, né, Matheus? Não, mas eu entendo que a sua ideia é maravilhosa, porque é, temos que divulgar o que nós sabemos. Não é que a gente se vá resolver o problema do mundo, mas levar uma palavra para que alguém inicie alguma coisa ou se repense. Eu acho que a ideia, acho mais do que achar, entendo que é uma excelente perspectiva para todos. Começar com uma base, né? Quando a gente tem um Sim. propósito ali, um direcionamento, eu acho que o resto vem com o trabalho, né? Você falou tudo, um direcionamento. O que eu quero da vida? O que eu faço da vida? Porque tem, acho que um samba, acho que é do Martinho da Vila, que diz assim: ah, deixa a vida me levar. Não, não, não. Se a vida te levar, você vai se estourar nas rochas do mar, né? Na verdade, nós temos que pegar as rédeas da nossa vida na mão, seja ela qual for, mas tem que ser sua. Legal. Samuel, a gente já meio que começou aqui no assunto, mas eu quero que você se apresente aí pro público, né? Quem é esse Samuel? Eu te apresentei aqui no comecinho, mas É. eu quero que você se apresente, né? Bom, meu nome é Samuel Dargan, né? Eu sou hoje um homem aposentado, eu fui consultor tributário durante 40 anos, mas sempre tive, no mínimo, com os cantos dos meus olhos, eu vou chamar de vida espiritual, sem obrigatoriamente estar relacionado a um Deus, a uma religião. Eu entendia que eu tinha que ir além do meu psicológico, né? E para isso eu fiz muitos cursos, eu estudei muito, eu sou um autodidata e planejei minha vida sempre na busca de vamos dizer, dois caminhos ou duas ciências, que era a filosofia e a religião, né? Religião no amplo mais possível, aberto, como religare, né? Que é entrar em contato comigo mesmo. Então, eu já estudei desde as estepes soviéticas, da onde, em tese, se nascem as primeiras religiões com os xamãs, até os dias de hoje. Claro que eu não domino todas em profundidade, mas eu tenho um leve conhecimento de todas. E para isso eu viajo pelo mundo à busca disso, né? Só para dizer as coisas mais recentes, estando, acho que há uns 4 anos eu estive na África buscando o voodoo, em que eu aprendi demais, né? E acabo de chegar também de Israel e Jordânia, em que eu pulei para um outro lado, né? Então, eu sou esse homem, ou esse ser, na busca do sentido da vida meu terrestre. Eu sei que esse é o caminho, né? E entendo que devo dar satisfação após minha morte. Agora, isso é extremamente delicado de falar, né? Eu já estudei um pouquinho o Livro dos Mortos do budismo tibetano, que eu achei muito interessante. Então, hoje eu vivo exclusivamente nessa busca.
Minha vida é pautada por isso. Eu diria que esse sou eu no momento. Eu já tive o Samuel passado como um profissional, que eu também fiquei muito satisfeito. E gosto muito da atividade física, porque eu procuro seguir aquele princípio latino, né? Mente sana em corpo sano. Então eu pratico hoje caminhadas e 3 vezes por semana pilates. Eu já joguei basquete, futebol de salão, tênis, tentei nadar. Naquilo que eu fui razoável foi no basquete, mas no resto era um mau jogador, mas gostava de jogar. Ele já jogou, gente, em times profissionais de basquete, só para deixar isso bem claro, tá? É isso. Eu já queria então conectar algumas coisas que você falou, né? Você falou que quando você viaja, você busca se conectar com as religiões locais. Isso. Dessas viagens ou dos seus estudos, teve alguma religião em específico que você se aproximou mais no sentido de estudos, de prática? Tem alguma que você gostaria de contar? Olha, Matheus, eu vou contar uma história, eu vou te dizer, surpreendente para mim, né? Uma das minhas viagens à Índia, eu pedi para o meu guia me levar para andar de ônibus. Ele falou, levar eu te levo, claro, não tem problema nenhum. Mas temos que ir num horário tranquilo. Eu falei, que hora? Eu falei, mais ou menos na hora do almoço, um pouco antes, um pouco depois, e lá fomos nós. Você sabe que na Índia é tudo precário, né? Então, Imagina. Eu entrei no ônibus, que é um ônibus, da década de 50, caindo aos pedaços, sujo, porque isso é a Índia, não tem jeito. E sentei lá no ônibus, ele sentou do meu lado, ele ia me mostrando, até que sentou um senhor do meu lado e me veio com uma pergunta impactante. Simplesmente isso. O senhor de onde que é? Me identifiquei, Brasil e tal. Ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro que pode. Ele falou, o seu Deus é imanente ou transcendente? O quê? Imanente ou transcendente? Claro que eu conhecia as palavras, mas naquela hora, dentro do ônibus, foi impactante demais, né? Eu não respondi absolutamente nada. Eu falei, olha, no momento eu não sei te responder. Bem, isso foi uma marca para mim, depois, para essa busca, né? Depois disso, eu já tinha uma ideia de que eu... Fala. Posso só fazer um parênteses? Pode. Consegue explicar para mim e para o público o Deus transcendente e o imanente? Sem dúvida, sem dúvida. Claro. A imanência é tudo que nós vemos aqui. Então eu vou pegar esse copo, é imanente, eu estou diante de você. É tudo que eu estou apalpando, é tudo que está aqui, né? Agora, transcendente é a mesma coisa que metafísica, ou seja, quando você transcende alguma coisa, é quando você sai do mundo material e vai para um outro, uma coisa abstrata, né? E o metafísico é mesmo, porque todas as vezes que você vê meta, você está indo além daquilo. Então, quando é metafísico, eu estou saindo do físico para algo, vamos dizer, abstrato ou de ideia. Então, o transcendente é quando o indivíduo ora para um Deus que está lá em cima, ele não tem o contato direto. O imanente eu tenho contato direto, né? Muito das tribos indígenas ou africanas, eles tinham o Deus dele próximo, era imanente. Então era o rio, era a floresta, era o animal, era a plantação. Tanto que eles dão nome de deuses, né? Para a floresta. Eu não me lembro agora os orixás que correspondem a cada aspecto da natureza, né? Então, eles dão, e esse é o Deus imanente. Então, vamos pegar Iemanjá, que é a deusa do mar. Ele vai lá para o mar, ele está em contato com Iemanjá, né? Um outro orixá, sim. Então, são várias.
Eu, inclusive, me falha, agora não lembro agora se isso chama-se animista, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, esse é o Deus imanente, e o outro é aquele que você vai na igreja e reza num templo. Ele está distante de você. Né? Interessante, interessante. Você se conecta mais com esse Deus transcendente, né, que não está em todas as coisas, mas está no sentido metafísico, ou você se conecta com esse Deus imanente? Aí, daí surgiu vamos dizer assim, um terceiro caminho para mim, que não é novidade, porque você vai escutar muito hoje. Isso, eu diria que ocorreu comigo há uns 20, 25 anos atrás, eu não tenho a precisão, porque eu estive 3 vezes na Índia em tempos diferentes, e esse foi na segunda vez que me aconteceu e deve estar por aí. Aí eu já vinha nos meus estudos, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, desde menino eu ia em missa, eu era católico e tal, então eu me lembro até hoje. Eu saía para ir na missa das 7, então eu tinha que acordar às 6 horas e tal. E enquanto caminhava para ir para a igreja, eu via meus amigos no que hoje chama-se de balada, voltando da balada, né? Era uma coisa maluca. Então, eu tinha a ideia desse Deus, que eu ia lá na igreja católica durante muito tempo. Depois eu passei por outras várias religiões, como o protestante, Umbanda, o espiritismo, eu andei por todas elas. Isso por escolha ou influência? Não, por escolha. A primeira foi por influência, né? Depois o resto foi por escolha. Então, depois de ter passado por tudo isso, e eu tive contato com alguns orientadores, né? Falando do Deus interno, o Deus dentro de mim. E foi aí onde eu mais me encontrei, o Deus dentro de mim. Eu não necessito buscar nada fora. Eu não necessito de um padre, de um pastor, de um rabino, de um psiquiatra, de um psicólogo. Eu entendo que a gente não precisa. Mas, para isso, você tem que amadurecer fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e, para quem acreditar, espiritualmente, né? Porque daí isso me remeteu a algo importante nos dias de hoje, o autoconhecimento, tá? Então, eu percebia, eu vou dividir o corpo, como é normal, em cabeça, tronco e membros. Então, quando eu estava desconectado, eu percebia que a minha cabeça estava no norte, meus membros inferiores no sul, e o meu tronco, metade a oeste, metade a leste, metade a oeste. Então não era nada, não era uma unidade. Você sabe que indivíduo é aquele que não se divide. Então eu tive que necessitar de juntar simbolicamente esse meu corpo, para me tornar uma individualidade. E aí eu entrei num outro campo fundamental, criar a minha individualidade. O que é a individualidade que eu quero dizer aqui? É quando você se sente inteiro, quando você se sente cabeça, tronco e membros alinhados. E aí, só que nós não só somos cabeça, tronco e membros. Nós temos o emocional, temos uma energia e temos um racional. Isso precisava ser tudo alinhado. E se você vai observar, vez ou outra surge na imprensa, os astros estarão alinhados. Existe um princípio que diz assim, tudo que é em cima é embaixo. Ora, se os astros alinham, eu também tenho que ser alinhado. E quais são os meus astros? Meu corpo, minha energia,
minha emoção e minha mente. Elas têm que estar conectados. Mas você é comum hoje escutar. O discurso não bate com a ação. Então o cara fala uma coisa e faz de outra. É isso, o cara está desalinhado. Né? Daí eu comecei a trabalhar com esta unidade. E não só a unidade, a identidade, quem eu sou. Para você ter autoconhecimento, você tem que saber quem é você. Bem, eu sou descendente de árabes libaneses. Eu sempre tive uma necessidade de ir para o Líbano. Necessidade. E hoje eu entendi por que necessidade. Eu vou contar primeiro o fato, depois... Claro. Acho que foi em 2010, por aí, foi a primeira vez que eu fui ao Líbano. O coração na mão, porque a região é delicada. Só fazendo um parênteses, dentro do livro. Isso, quando você fala de necessidade, é como se fosse uma intuição de se conectar a este lugar? Você entendia racionalmente o porquê ir ao Líbano? Claro, você é descendente de árabe, você tem já essa conexão de DNA, mas tinha algo mais sutil dentro? A sua pergunta é interessante. Quando eu coloco necessidade, é necessidade mesmo, né? É aquilo que lhe é premente, aquilo que você não pode deixar de fazer ou sentir. Eu diria a você, porque eu faço uma divisão entre emoção, sentimento e intuição. Né? A emoção é aquilo de momento, né? Vocês corintianos, quando fazem um gol, bebê, não sei o quê. Hoje eu não quero mais falar sobre futebol, viu, Samuel? Então, tá bom. Durante um bom tempo. Então tá bom. Então a emoção é aquele impacto do momento, tá, não sei o quê. O sentimento é quando você solidifica essa emoção. Então passa a fazer parte de você. Então, vamos pegar aqui, de repente, você encontra uma mulher, tal, você se emociona, depois aquilo passa a ser um sentimento, né? Pode ser amor, tal, essa coisa toda. Só que a intuição, para mim, ela, vamos dizer que ela é meta aqui, ela está acima do emocional, do sentimental, da razão. Ela é uma fala que supera isso tudo. Então, essa minha necessidade, eu vou comparar a essa intuição. Porque essa necessidade é alguma coisa que me cutou. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E às vezes a gente não dá atenção. Né? Muito bem. Feito isso, então, falar, na época, havia lá um problema entre Turquia, Líbano a Palestina e Israel, com movimentações militares. Só que eu ia sair para Beirute de Zurique, na Suíça. Muito bem. Quando eu cheguei para o embarque, tinha tanta criança, a gente percebia que era tudo filho de árabe e tal. E é natural, principalmente o islâmico, ter muitos filhos. Eu falei, bom, isso aqui é um indício de que tudo vai correr bem. Muita criança, né? Criança, efetivamente, é um ser especial até determinado momento. Bem, embarquei e tal, e o voo foi uma alegria só. Cheguei no Líbano, uma recepção maravilhosa, e aí nós fomos comer. Entramos lá num tipo de um supermercado, mas eu vou chamar, que também tinha restaurante. E minha mulher falava um pouco de árabe e falou um pouco de árabe com o sujeito. Bom, transformou tudo. Então, eles fizeram um banquete. Então, essa recepção. Bom, aí eu comecei a ir a passear, eu já estava... Aí eu também procurava meus ancestrais, eu gosto disso, né?
porque eu desconheci meus avós paternos ou tios paternos. Eu só conheci meu pai e uma tia, mas como essa tia veio para cá, ela já estava completamente alterada psicologicamente, porque enfrentou 2 guerras mundiais, né? Então, eu queria saber quem eram os Dargans e era um outro objetivo. Bom, vamos ao que interessa. Até que nos levaram a uma reserva florestal do cedro. O cedro é uma árvore símbolo do Líbano. Vocês vão verificar, na bandeira tem esse cedro, né? E por sorte, não havia muita gente no local e também inexplicável. Eu comecei a me desgarrar do meu grupo, que era eu, minha ex-mulher e um sobrinho, e a guia, a excepcional guia, maravilhosa. E eu fiquei isolado no meio da reserva florestal. Agora vai aceitar quem quiser aceitar, né? Claro. E veio uma voz literalmente dizendo: você é daqui. Você é um fenício. Bom, eu estremeci. Aquilo caiu como uma luva interior em mim, né? Preencheu completamente o meu interior. Identidade. Então eu me identifiquei com aquilo. E veja o que eu vou falar agora. Quando eu fazia o que na minha época era ginásio, eu sempre gostei de história e geografia, minha classe era no subsolo do prédio. E um dia a professora de história falou dos fenícios, porque os fenícios habitaram a região onde é o Líbano hoje, né? E os fenícios, eu particularmente não sei quem foram. Não, os fenícios, eles habitam, porque Monte Líbano é o nome da cordilheira que divide o mar com o interior do Líbano. Os fenícios viviam da cordilheira para o mar. Eles tinham difícil acesso para o interior, né? Se você vai verificar, os fenícios são considerados os primeiros comerciantes, os grandes comerciantes. Como eles não tinham entrada para o interior, eles resolveram sair para o mar a negociar. Então eles andaram pelo mundo, porque os fenícios são anteriores aos árabes, né, que estão no Líbano hoje. E quando essa professora falou de fenícios na história, isso que eu tô aquilo bateu forte em mim, tanto que eu não esqueci. Não esqueci a classe, o subsolo dos fenícios. Mas você já conhecia? Não conhecia, eu era menino. Era quando eu tinha, 12, 13 anos, isso. E essas coisas que eu não desprezo, essas coisas que são pontos de te alertar. Então eu não preciso que um anjo desça diante de mim para anunciar qualquer coisa. E isso é que me faz entender alguma coisa após a vida. E por quê? Eu, quando tinha 15 anos, eu comecei a escutar vozes. Eu quero abrir um parênteses. Essas vozes, eu fui consultar alguns psiquiatras para ver se eu não era qualquer coisa fora uma doença. Até pouco tempo eu visitava psiquiatra para saber. Bom, essas vozes me guiaram e que me guiam até hoje. Posso colocar um parênteses? Claro. Essas vozes, pelo que você está me contando, eu estou entendendo que elas começaram nessa viagem. Não. Veja, eu estou falando aqui de menino. A minha viagem eu era adulto já. Ah, tá.
Ah, então tá claro. Então, desculpa, se eu não fui claro, é o seguinte. Agora, Eu posso ter entendido errado também. não, eu acho que vamos ser modestos. Eu vou preferir que eu me comuniquei mais, porque eu fui ligando um assunto no outro. Quando eu falo da experiência na reserva florestal do Cedro, eu falo já adulto, né? Quando eu volto à escola, eu falo de adolescente, menino mesmo, né? E quando eu falo desses pontos, porque esses pontos não são jogados aleatoriamente na vida de ninguém, eles têm conexões, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu quero dizer, como todo mundo, e aqui eu também não quero falar mal de ninguém, porque eu acho que é um ponto comum na maioria dos seres, principalmente os brasileiros, a gente não ter pais com uma determinada cultura para te ensinar a viver, né? Te ensinar o que fazer. Meus pais eram ignorantes, literalmente. Minha mãe tinha o primário, meu pai não tinha nada. Mas eu tenho muito respeito por esse meu pai, porque é um menino que também foge da Primeira Guerra Mundial, vem parar no Brasil sem parentes, sem nada, e sem falar português, e venceu aqui. Bom, mas vamos voltar também a isso. Então, eu começo a escutar essas vozes que começam a me orientar. Vamos dizer assim, aos 15 anos, eu ainda era totalmente ignorante. Normal, né, Samuel? Normal. Eu sabia lá ler, escrever e tal. Eu começo a ler Platão. 15 anos, Platão, ignorante. Bom, mas aqui é outro ponto. O que eu entendia de Platão? Eu vou colocar o seguinte, é zero, zero, muito zero. Eu vou colocar, sendo benevolente, no final do 20º, um 5. Não era nada. Mas era alguma coisa, né? Um nano conhecimento. Só que esse nano conhecimento me foi fundamental. Eu comecei a saber quem eu era. Eu vou contar também uma passagem interessante. Nessa época, se você chegasse para mim e falasse assim, Samuel, vai lá no seu quarto e pega uma roupa para inverno, porque está fazendo frio. Eu chegava no meu guarda-roupa e não distinguia o que era uma roupa de inverno de uma roupa de verão. Tal a dificuldade, tal a coisa obscura em que se vivia, né? Então, esses guias me acompanham até hoje, só que a relação é diferente. É diferente. Então, se eu for falar, parece até a música, né? Falar de Deus, né? Eu não posso simplesmente pegar um momento. Não, é um conjunto, é a sua vida. E é essa vida que eu procuro conhecer para falar. Eu quero entrar ainda nesse assunto desses guias aí, Samuel, me interessa bastante. Quando você fala assim desses guias, dessas vozes, eles te direcionam a algo? É uma voz que te direciona a algum lugar? Assim, ela te ajuda nesse seu caminho? Isso é uma pergunta interessante. Durante muito tempo, elas determinavam um caminho. E nunca deu errado. O que eles estavam fazendo? Preenchendo a lacuna da ausência, infelizmente, que meus pais não puderam dar. Porque tem um princípio em direito que diz o seguinte, você só dá o que tem. E os meus pais tinham o quê? A única potencial deles era alimentar os filhos. Alimentar de alimento mesmo, arroz, feijão, frutas, mas nunca houve um alimento emocional, um alimento de carinho. Nós éramos 3 filhos e um pai, 4 homens,
Minha mãe era o quinto homem. Não havia o feminino amoroso lá, né? Mas também eu falo isso não por crítica, eu falo isso como uma constatação do que você é. Daquilo que eu falei, não sei se eu cheguei a falar, de causa e efeito. O que eu faço hoje, eu posso dizer que você está traçando o seu destino. Se eu faço hoje, planto boas sementes, e como que eu vou traduzir isso? Vou trabalhar, vou estudar, o dinheiro é uma coisa importante para todos, como que eu vou gastar esse dinheiro? O que eu quero para amanhã, um objetivo? Para você ter uma ideia, hoje eu estou aposentado desde desde os meus 68 anos. Eu estou com 80. Então, 12 anos atrás, é mais ou menos 2010. Né? Quando eu tinha entre 38 e 40 anos, eu falei com minha mulher, vamos preparar o nosso futuro. Eu quero estudar, eu quero viajar. Falei, também quero, tal. Então, felizmente, a gente ganhava um bom dinheiro, era só eu e ela, e nós começamos a constituir uma estrutura financeira. Não nos faltava nada. Eu ia em teatro, eu ia em cinema, eu ia em restaurantes, eu fazia viagens. Só que dentro de um orçamento, o meu orçamento. Porque eu queria preparar esse futuro. Então eu me lembro até hoje. Tenho lá uns cunhados, amigos. Na época era moda sair de São Paulo para ir tomar cerveja e comer camarão no Guarujá. Né? Vamos para o Guarujá tomar... Bom, eu não bebo absolutamente nada, nunca bebi. E eu falava assim, não, isso está fora do meu orçamento. Aí os caras tiravam um sarro da minha cara, você é mão de vaca, você é isso, você é aquilo. Eu falei, bom, eu tenho um objetivo. Bem, então eu falei, então vamos dizer, são 13 anos. São 13 anos que eu vivo do mesmo jeito que eu planejei há 40 anos atrás. E qual é esse? Viajar e estudar, e não passar necessidade. Por quê? Porque a causa... Eu falei, qual é o meu destino? É esse. Eles falavam assim, possivelmente você não viva até lá. Eu falei, é claro, eu sei que possivelmente eu não vivo até lá. Mas eu estou jogando com a vida como eu jogo com a vida a qualquer momento. Você não sabe, quando você sai de casa, ou mesmo dentro da sua casa, se você vai ser pego por alguma coisa. Então não adianta eu ter medo, porque o medo paralisa. Total. Né? E aí, isso é uma coisa importante para mim. Antes desse nosso primeiro encontro, o que é que o Matheus fez? Ele pensou, teve uma ideia. Então, eu entendo que aqui vai ser um ponto que eu posso ser criticado e eu acho que é viável. Da mente tem um espaço aberto para isso, Samuel. Da mente para a ação. Tem gente que fala, não, dos sentidos para a mente. Isso é muito científico. Mas quem deu um pouco de Descartes sabe, os sentidos te enganam. Às vezes você vai olhar alguma coisa, você acha que está vendo uma coisa e é outra, que é ilusão de ótica que falam. Né? E mais, eu vou pegar o que vocês fazem hoje aqui. Vocês fazem ilusão. Vocês podem apresentar aqui uma coisa lindíssima, é uma montagem, não é real. No sentido da matéria aqui, mas das ideias, muito real, né, Samuel? Das ideias, muito real. Mas sim, concordo com você. Então... é uma mágica. É uma mágica, é um ilusionismo. Mas é da vida, e você tem que saber disso na vida, porque se você olhar para a vida, muita gente vive de ilusão. A gente cria na cabeça uma coisa que é inviável.
ou é viável. Então você criou uma coisa que pode ser viável, esse programa, entrevistar pessoas. Mas, se você colocasse, nossa, eu vou ser um piloto de Fórmula 1, não dá, você pode até dirigir seus carrinhos, né? Mas não vai ser. Ou, por exemplo, eu tenho o desejo, porque eu distingo desejo e vontade, de ter um jatinho, mas isso fica na minha cabeça. Se eu ficar preso a isso, eu estou perdido. E também entender, né, conectando a isso, que a gente vive num mundo que, querendo ou não, existe o desejo, né? A gente, por mais que assim, pode ser uma das lutas do ser humano de erradicar o desejo, ele existe e a gente tem que também ter consciência que ele está ali, né? Então, você falou numa coisa que eu acho fundamental para o autoconhecimento: o desejo. O desejo, aqui eu vou utilizar uma outra coisa. A mente mente. E o desejo é uma dessas mentiras. O que é o desejo? O desejo eu traduzo de uma maneira mais simples de comunicar, é a moda. Hoje eu estou na moda outono e inverno, daqui um pouco vai primavera, verão, e numa prática. Quero ter aquele carro, tal, não sei o quê. Você compra o carro, depois de uma semana, você quer um carro, outro carro. A mesma coisa com o celular. A mesma coisa com uma roupa. E isso te consome. E entramos num outro grande problema. Nós temos a grande maioria das pessoas na massificação. Você quer ver uma massificação? Diga. A tatuagem. Os caras fazem tatuagem. Eu já perguntei para por que você? Eu acho bonito. Recorda a minha avó. Falei, tá legal. Mas não sabe por que a história da tatuagem. Não vou nem mostrar as minhas então, Samuel, senão vai dar treta, hein? Vai dar treta, porque eu vou te apertar. Então, isso é o tal do desejo. E tem tantas outras formas da mente te enganar. Nós fugimos da verdade, nós temos medo de falar a verdade. Até hoje. Você pega de moleque, eu não fiz o cara. Aí você cria. Você quer ver que é interessante? Toca o telefone na casa, o filho atende. O pai grita lá, se for para mim, diz que eu não estou em casa. Já está ensinando a mentir e o cara já está mentindo. Então, nós temos que enfrentar a nossa verdade. Fala. Só entrando nesse assunto da verdade, e é interessante, né, que ainda mais num mundo que a gente vive, da política, né, dos opostos, né, literalmente hoje em dia dos opostos, muitas vezes as pessoas têm medo de colocar a sua própria verdade em risco, né, porque a verdade, ela te coloca em risco, né, em risco eu digo não no sentido da vida ou da morte, mas de perder amizades, de ter conflitos num geral, né, e existe o lado obscuro da verdade, que é esse conflito, o conflito e a liberdade de seguir aquilo que está dentro de você, né? Perfeito. Que a verdade, ela não é só a verdade do isso é uma água, isso é um copo, não, né? não, É no sentido espiritual mesmo. E né? você quer saber de uma coisa? Eu assinava um jornal. Eu não aguentei mais ler o que eu lia, cancelei. Não vejo televisão, não vejo os comentários e tal. Então, também, como eu disse para você, eu fui um consultor tributário durante 40 anos e eu tinha noção do direito tributário, o que é isenção, o que é não tributação e tal. E todas as vezes que eu via ou lia uma matéria sobre direito tributário nos jornais, eu percebia que o jornalista não sabia absolutamente nada. Porque você tem jargões de cada atividade. Eu não sei qual é o seu jargão aqui,
corta não sei o que lá, mas eu sabia um jargão, falar de isenção, de não tributação, do contribuinte. Então, ele não sabia absolutamente nada, ele não distinguia uma coisa de outra. E, consequentemente, a matéria era furada. Agora, imagine, eu estou falando de direito tributário, que em tese pouca pessoa se interessa. Agora imagine na política, na economia, na saúde, na justiça, Na vida. na vida. E se você olhar o judiciário hoje, é muito triste. Se olhar para aqueles senhores do Supremo, eu fico muito triste do que eles fazem. Todas decisões, para mim, não jurídicas. Pode até justificar, e eles justificam, tanto que dão um voto que demora 3 horas falando, preenchendo para mim linguiça, né? Como eu vi várias vezes. Então, vamos dizer, o fato era um copo com um pouco de água. O advogado vinha falando da jarra, a origem da água, tal, mas não entrava no cerne da questão. Porque se você entrar no cerne da questão, você decide, se você tem uma outra grande coisa, poder de decisão. E para você ter poder de decisão, eu vou voltar ao tal do autoconhecimento. Você vai decidir. Você já reparou numa mesa em que tem várias pessoas e vão comer uma pizza? Sempre tem um que diz assim, eu como qualquer coisa. Para mim está furado. Ele tem que se posicionar. Nem que ele tenha que pedir uma pizza de asa de borboleta recheada com barata. Se vai ser aceito ou não, outro problema. Essa aí não, você está maluco. Vamos comer mussarela. Aí tudo bem. Mas se você não se posicionar na vida, tchau. E para você se posicionar, eu volto a insistir, autoconhecimento, aquilo que eu falei um pouco. Meu corpo, minha energia, meu psicológico e minha inteligência. Né? Então, você vê no judiciário longos discursos para dar um voto, para dizer eu condeno, não condeno, tal. Isso em todas as esferas do judiciário, que são os privilegiados, né? Os privilegiados. Bem, vamos sair um pouco disso para voltar. Fala. Já que é para voltar, quero voltar em alguns pontos que me chamaram a atenção aqui. O primeiro, eu queria explorar um pouco mais esse assunto, né? Que você estava falando da lei de causa e efeito, ou karma, como cada um quiser chamar aí. O que eu estou entendendo aqui é que, assim, tudo na nossa vida, se é causa e efeito, existe, tem uma causa ou tem um efeito. Então, nada é pelo acaso, né? E às vezes é difícil uma pessoa entender, porque, morreu o filho dela de câncer. Eu acho um absurdo você chegar para mim e falar que isso é causa, que já era para acontecer. Quando a gente tá nesse mundo totalmente material entregue, provavelmente, assim, na mente concreta, eu imagino que deve ser muito difícil botar essas ideias na cabeça, né? Aí eu te pergunto, primeiro, né, você acredita que tudo na nossa vida tem uma causa, e como você vê isso na sua vida, assim, como você vê isso na sua vida, a questão da causa e efeito, assim, como ela teve um significado, né? Quando você entendeu isso? Bom, vamos mudar o verbo. Eu não acredito. Eu vou mudar para o verbo constato. O que é constatar? Eu constato que eu estou com um copo de vidro na mão com um pouco de água. Então, eu constato durante toda a minha vida causa e efeito. E aqui eu vou abrir um grande parênteses. É claro que eu vou compreender um pai ou uma mãe que perde um filho por câncer ou um desastre. É plenamente viável que se sinta isso. Porém, eu constato que você
pode estar preparado para este fato. Não que você não vá sentir. Você vai compreender, vai chorar o luto e tocar a sua vida. Você não vai ficar paralisado ali, como um mineral. Só que isso demanda tempo. Autoconhecimento é dedicação, é disciplina, é ordem para você se autodescobrir. E principalmente, né, quando eu vejo o desespero de uma doença, ou de uma morte, ou de uma tomada de decisão, eu pergunto o que é que nós temos dentro da cabeça. Aqui não é dizer tem um cérebro. Não é isso. Todo mundo sabe que tem um cérebro. Né? Então, eu vou, dentro do cérebro seria a parte física, eu vou tentar falar do seguinte. A mente, que a gente não sabe, e vamos pegar também Freud. Né? Nós temos a consciência, o subconsciente e o inconsciente. Tá certo? Então, quando eu pergunto, eu vou te fazer essa pergunta, tá bom, Matheus? Por favor. O que você tem dentro da sua cabeça? Você já está sabendo, eu não quero saber que é cérebro. Olha, Samuel, o que eu tenho dentro da minha cabeça são muitas coisas, né? No sentido físico, ter um cérebro, num sentido mais sutil, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos, eu tenho o meu inconsciente, o meu consciente. Então eu vejo mais ou menos por aí, né? Tá, então, eu vou fazer outra pergunta. Qual é o seu grau de concentração aqui e agora? Sua cabeça está totalmente aqui? Eu diria que está... Eu não vou falar 100%, porque como é o primeiro, muitas vezes você fica um pouco nervoso e tudo mais. Mas eu diria que, especialmente estando com você, né, meu querido Samuel, 99, 95%. Maravilha. Eu posso dizer que eu estou 100% aqui. Você falar, como? Porque eu me preparei para isso. Não só para vir aqui, mas anteriormente. Então, esse 5% ou 0,1 que te falta já é suficiente para te tirar da presença. Né? Você disse muito bem, você tem o cérebro, né? Então você tem aí também medos, inseguranças, traumas, frustrações. Então, quando algo chega na tua cabeça, e vamos pegar, seja algo feliz, chega algo infeliz, que mix vai ser feito dessa coisa feliz e infeliz? Será o que você tem de traumas, frustrações, medos e tal. E vai misturar, e lá atrás vai sair alguma coisa. Por isso que eu chamo essa cabeça de fábrica de linguiça. Você coloca alguma coisa e sai lá no fundo. Então, se eu tenho algo infeliz, vai sair choro, lamentação, que é um outro grande problema, todo mundo lamenta a vida. E às vezes o cara está bem. Quando eu digo bem, não está doente, tem uma casa, tem um trabalho. Claro, se você vai falar assim, mas ele tem desejos. Desejos, eu já dei a diferença. Ele vai te fazer sofrer. E aqui eu quero lembrar um ensinamento budista, que o sofrimento está na ignorância. Mas não é ignorar qual é a capital da França, ou da Rússia, ou de Goiás. É ignorar quem você é. Se você ignora quem você é, você vai sofrer. Você vai ficar satisfeito só com aquilo que lhe corre bem. E se eu espero não falar algo equivocado, quem nos ensina isso também é Nietzsche, com seu amor fati. Segundo eu entendi desse amor fati, o que te acontece na vida, você tem que saber receber. Agora, eu te pergunto... Causa e efeito. Causa e efeito, claro.
Se você vai... Esse causa e efeito, esse é uma grande incógnita, principalmente para a ciência. A ciência trabalha com causa e efeito. Causa e efeito. Só que quando chega para falar a origem da vida ou o universo, eles não têm ainda uma causa. Pode ser que descubram. A outra coisa, a vida surge de uma célula. Eu não sou biólogo, não sou nada. Eu sou um autodidata que leio. E como que de uma célula pode dar tanta coisa diferente? A girafa, o leão, nós, o macaco, o homem negro, o homem amarelo, o homem vermelho, a árvore alta, a árvore baixa, a árvore venenosa, o bicho carnívoro e assim assim por diante. Eles não sabem explicar isso ainda. Estudam, tal. Quem sabe um dia se chegue a isso. Né? Mas hoje que eu constato, 13 de maio de 2023, é isso que eu tenho, e é isso com que eu tenho que trabalhar. Então, você verifica que a vida não é simples para ninguém. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo, ela vai ter problemas. Porque eu vou pegar a alegoria do catolicismo, que é o pecado original. Você já vem aí lesado. Na verdade, esse lesado, no meu entender, e se cada um olhar para si, existe uma lacuna dentro de nós, algo não preenchido. Se a gente está aqui nesse plano aqui, algum BO tem, né, Samuel? Alguma dúvida, coisa tem. Sem dúvida. Não é à toa que dizem que é um vale de lágrimas, né? Nós estamos num vale de lágrimas. E como que você vai preenchendo isso? Né? Você vai reparar que o católico leva um terço, uma figa, um amuleto qualquer, um santo, tal. Isso tudo são objetos de poder externo. Você tem que descobrir o objeto de poder interno. Então, olha, eu vejo a necessidade de cada um. Identidade, individualidade e equilíbrio. Né? Então, a minha identidade eu consegui naquela reserva florestal do cedro do Líbano. A minha identidade é diferente de individualidade. A minha individualidade e meu equilíbrio eu consegui subindo a pirâmide do Sol no México. Quando cheguei lá no topo, eu tive novamente um estado alterado de consciência que isso apareceu. E só assim eu comecei a me preencher. E descobri também o meu objeto de poder interior. Agora, com quantos anos eu consegui isso? Após os 65. Então, o trabalho é infinito. E é interessante você falar isso, Samuel, porque a gente vive num mundo que, assim, tudo é para ontem, né? Exato. Então, pô, ainda mais com o YouTube, com diversas plataformas que você consegue ter um acesso melhor ao conhecimento. Então, especialmente que a gente está aqui falando sobre espiritualidade, sobre filosofia, parece que é para ontem, né? E você me falando isso, fica claro que, assim, não é só eu pegar aqui o meu livrinho e estar estudando. Eu estar conectando essas ideias e trazendo ele para minha vida prática, né? Tá. Então, você já reparou? Você lê uma coisa, como que isso entra em você? Eu pratico isso até hoje. Eu leio e falei, pô, o que está dizendo isso? Uma vez eu tive uma aula com uma pessoa que olha que interessante. Os ensinamentos dizem que você só vai incorporar algum conhecimento após a 7ª leitura. 7, o número cabalístico, né? Total. Total. E o que os professores falam?
vai para casa e estuda, um mínimo 1 hora. O que ele está falando? Ele falou, vamos pegar uma coisa que eu sei, de geografia. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa que acho que poucos brasileiros sabem. Você sabe que o mundo é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Certo. Né? O que está acima do Equador é abaixo do Equador. Todo mundo acha que o Brasil é só hemisfério sul. Não. Ele tem um trecho lá em cima, acho que é Roraima e um pedaço do Pará, que é hemisfério norte. Agora, como que eu descobri isso? Depois de ler muitas vezes, porque eu gosto de saber onde eu estou. Onde que está o Brasil? Hemisfério não. Um dia eu vi lá, não, tem uma parte do Brasil que é hemisfério norte. Eu não consegui isso da primeira vez. Foi da segunda, da terceira, muitas vezes eu volto ao meu princípio orientador. Então, vamos dizer assim, meu princípio orientador é A. Então, eu caminho com o meu princípio orientador A. Só que, de repente, eu vou pegando estradas vicinais, córregos, trechos, que eu me distanciei de lá. Falei, pô, tem alguma coisa errada. Eu volto para o meu princípio A para saber o que efetivamente estão me dizendo. Você vai verificar que a volta ao ensinamento é fundamental. Você lê um livro que você gostou, você volta lá que você vai encontrar um amigo. E outra coisa, os ciclos da vida. Se você lê aos 20, se for ler aos 40 é outro. Se for ler aos 60, 80, então nem se diga. Por quê? Porque você acumulou experiências, vivências. E a isso nós não damos atenção, porque você falou, é tudo para ontem. Então não adianta você com 20 anos ou 30 querer ser dono de uma empresa se não veio lá de mão beijada, mas você vai ter que trabalhar isso. E você falou, todo mundo quer para ontem. E nem todos têm qualidades para, às vezes, ter uma posição privilegiada. Você tem que entender, não se conformar. Entender o que te acontece na vida. E aí eu vou entrar novamente. Deixar de ser ignorante. Porque causa e efeito, se eu não me preparei, como que hoje, né, eu vejo o cara recém-saído da faculdade quer ser dono da empresa, presidente da empresa. Quem é dono daqui, ele não começou ontem. Total. É uma vida inteira para conseguir construir o que foi construído. Ele tem vivências, ele tem passagens. Então, não adianta querer vilipendiar o tempo. O tempo constrói e destrói. E também não adianta... aqui vale para os dois. Não que a experiência seja a sabedoria de todos. Quem é experiente efetivamente escuta o que vem vindo aí. Eu trabalho, procuro estar muito próximo de pessoas muito mais jovens do que eu, porque eu necessito saber o que está acontecendo hoje. E outra coisa que eu gosto muito é tradição. Todo mundo combate tradição, mas tradição no fundo quer dizer ensinamento de boca a ouvido. Né? Então, eu não sei quem é o dono dessa empresa, ele tem tradição, ele pode chegar para você e falar, Mateus, isso é assim, tal. Não, mas seu fulano tem uma tecnologia nova. Tem? O que é? Então eu posso aprimorar essa minha experiência. Você falou isso, eu queria então aproveitar esse momento também para agradecer a agência a produtora Nova Cia, que nos concedeu esse espaço para poder debater essas ideias. Então, meu muito obrigado à Nova Cia. Ótimo. Você falou trouxe esse ponto, é importante também te agradecer por ter esse espaço, né?
senão nada disso seria possível, né? Debater essas ideias. Eu também quero agradecer não só você, a empresa, a Nova CIA, né, por esse espaço maravilhoso que está nos concedendo, com muita tecnologia, porque hoje nós estamos no mundo da comunicação, né? E comunicação hoje tem um valor muito grande. Agora, é importante dar qualidade a essa comunicação, porque, pelo visto que eu entendo, qualquer um pode chegar e colocar qualquer coisa no YouTube. Tem outras coisas que eu realmente desconheço, não critico nem ataco, eu simplesmente não conheço, né? Que é uma outra coisa. É minha ignorância nesse sentido. Mas tem um valor muito grande essa possibilidade de conhecimento. Porque eu sei utilizar alguma coisa para buscar informação ou um dado qualquer, porque na minha época, ou eu me deslocava a uma biblioteca, ou tinha em casa uma Barça, ou tinha em casa um livro. Nós não tínhamos essa facilidade, né? Então, o que é normal, você coloca no Google um título e vê uma coisa, um arrazoado de informações, né? Então, o que veicular eu acho importante. E aí eu também te dou parabéns, porque você vai procurar veicular, como você disse no início, algo construtivo, né? Algo construtivo. Eu, quando tive meus primeiros orientadores, eles me deixaram 2 ensinamentos que eu acho fundamental. E aí é um princípio, né? Então, eles diziam, o que você aprendeu, eu vou colocar de graça, passe de graça. Então eu procuro fazer isso. E outra coisa, onde tem dinheiro não tem espiritualidade. Aqui o dinheiro, é claro, você pode ter um local onde você procure isso, claro, você vai ter que pagar um aluguel, manter a conservação. Então, se houver uma colaboração para que isso aconteça, eu acho viável. Agora, para enriquecimento da pessoa, eu fico um pouco com o pé atrás, né? Então, eu me distanciei de toda e qualquer dessas religiões formais. Um dos aspectos é esse. Outro aspecto é o Deus que eles falam não é o meu Deus, né? Eu falo Deus como poderia ser qualquer outro adjetivo, né? Então, são coisas que a gente tem que fazer um filtro, analisar, ter conhecimento para poder analisar e ter a humildade de a escutar o outro para aprender, né? Sim. A gente está começando a caminhar aqui para o fim, né, Samuel? E eu quero entrar, você acabou comentando aí sobre Deus, e assim, até foi o centro de tudo quando eu fui criar, tive a ideia, né, aquela semente de criar esse canal, de trazer essas ideias, procurar ir fundo na jornada das pessoas, na sua jornada espiritual. Para mim ficar claro assim nessa conversa que você acredita em Deus, né? Você constata Deus, desculpa. Mas aí eu te pergunto, o que é Deus para você? E entrando nesse assunto, acho que você já acabou comentando, esse Deus, ele existe uma forma, assim, quando você pensa em Deus, o que vem na sua cabeça, assim? Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser o que for, assim. O que é isso? Bom, comecemos, né? Primeiro, se você for ler ou estudar todas as literaturas teológicas ou de religião, um ponto é comum entre tantos outros. Deus é incognoscível, né? Você não chega lá. Tanto que, se eu também não estiver errado, no judaísmo, nem o nome dele você pode dizer. E aqui eu também vou abrir um parênteses para a ciência, para as pessoas ateias, que eu respeito muito, eu leio muito as teorias dos ateus. Eles têm
um grande raciocínio, um grande argumento, que é, não se prova a Deus, mas eu tenho de outra parte. Mas também não se desaprova a Deus, não tem. Então, é uma região cinzenta nesse tema, seja para que lado você for. Se você for olhar filosofia, religião e ciência, é a tal da sinuca de bico. Não tem como. Então, eu vou pegar também uma imagem que vem da Idade Média, onde a grande maioria era iletrado, né? Só os padres. Eles ensinavam por imagens, né? E aí criaram a imagem de um Deus loiro, de um Jesus loiro, de um Deus assim, de um Deus assado, né? Eu também vou abrir um outro parênteses. Até que um dia eu vou falar estudar, vai. Os egípcios. Eu descobri que tinha faraós negros. Um país acima de onde é o Egito, que eu infelizmente não sei o nome. E agora acho que a Netflix lançou uma Cleópatra negra e está numa obafafá. Por que negra? Por que não negra? Quem é que tem efetivamente uma convicção ou uma certeza de tudo que nos antecedeu? É claro, eu dou atenção e me guio pela ciência. Dos historiadores, eu sempre esqueço daqueles cientistas que vão mexer nos vasos ou que se encontra nos estudos deles, né? Eles dizem que é assim ou assado, mas não há uma certeza absoluta, como também não há muita certeza absoluta do dia de hoje. Então, falar de uma entidade tão forte quanto um Deus, vamos pegar só, por exemplo, do nosso lado ocidental, o cristianismo. Está aí há 2000 anos, como que ainda movimenta? Você pegar o budismo, tem 2000 e poucos anos também. Hinduísmo, 5.000. 5.000, o judaísmo, isso tudo. Como que é? Será que todos os seres humanos são totalmente incapacitados? Por que Confúcio até hoje na Índia? O Zoroastro, mesmo que seja uma religião ainda muito pequena, mas está aí, né? Então, Mateus, para falar para você como é que eu vejo esse Deus, eu não teria uma forma para ele, né? Eu não teria um caminho para ele. Aqui eu vou abrir outros parênteses. As religiões, todas elas, eu entendo como um curso primário, como uma alfabetização cuja faculdade ou universidade vai ocorrer dentro de você. Porque eu entendo o religare e o amor como libertadores. Todas as vezes que nesses dois itens houver algo que te prenda, ou dizer assim, a minha religião é melhor que a tua, não sai, está furado. E num relacionamento amoroso, prender o outro por ciúmes ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou não incentivar o outro a crescer, não existe nem amor e nem o religare. Liberdade em ambos. Então, se eu fosse um criador de uma religião, o meu primeiro princípio é liberdade de pensar e agir. O segundo é, quando pensar e agir, procure fazer o melhor. Se estiver errado, vamos corrigir, né? Então, eu vou dizer o seguinte, eu constato Deus diuturnamente dentro de mim, na medida
em que eu me olho e vou me aperfeiçoando, se assim eu posso dizer, das minhas besteiras que eu faço, penso e falo, né? Infelizmente, eu gostaria de não fazê-lo, mas eu faço. E aqui entra um esclarecimento para mim da possibilidade de reencarnação. Se meu objetivo é o melhorar nesses aspectos, eu já verifiquei que os meus 80 anos não me permitiram chegar. Eu sei que eu melhorei de quando eu comecei a ter consciência até o dia de hoje. Mas para continuar a melhorar muito, só uma outra oportunidade. Então, esse para mim é um dos argumentos que eu pleiteio pela reencarnação. O outro é observar a natureza, que a natureza se renova. Então, hoje aqui no hemisfério sul, nós estamos no outono para inverno, que tudo desaparece e depois tudo surge, né? Então, poderia ser 2 itens em que eu utilizo como argumentos para eu poder falar. Contrapor esse argumento com outros para que nasça esclarecimentos ou venha à luz, né? Então, eu colocaria esse. Entendo, hoje eu estou constatando que ele é viável, porque até pouco tempo eu tinha dúvida em entender e aceitar essa ideia. Muito bem, Samuel. Cara, ideias profundas aqui. Felizmente. Candidato espiritual Samuel 7777, não é? Samuel, acho que a gente, tá chegando ao fim aqui, estamos terminando. Você tem alguma mensagem final? Você já falou muito, foi muito profundo agora, me tocou bastante. Tem algo a mais que você queira falar aqui para os nossos convidados? Para mim? Primeiro eu quero agradecer você o convite, que para mim é muito honroso. A outra coisa, eu não costumo falar, né? Eu sou muito reservado nesse campo. Agradecer ao espaço que nos permitiu, agradecer a quem está nos bastidores, montando, filmando. Ouviu, Wendel? Essa é para você. Que está nos auxiliando, né? E a quem nos assistir, agradecer por nos estar prestigiando. Eu diria, procure o autoconhecimento efetivamente, e ele começa você sabendo do seu corpo. Eu vou repetir: corpo, energia, corpo físico, energia, porque para eu chegar aqui junto com o Matheus eu tive que ter uma energia, levantar tal, e eles também. Entender o seu emocional e entender a sua mente. Por enquanto aí. Aí você vai ter 2 coisas: conhecer quem é você, efetivamente, e que te leva ao autoconhecimento. Essa busca é um diferencial na sua vida. Não digo a você que você vai ficar rico ou pobre, mas digo que você vai ficar rico, no mínimo, psicológico. Psicologicamente você vai ficar rico. Você vai saber decidir sobre sua vida, né? E espero ser convidado novamente para continuar o assunto que eu gostei muito. Então, muito agradecido a todos, agradecido novamente ao Matheus, ao Wendel que está lá atrás e ao espaço. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, Samuel. Eu também queria aproveitar e agradecer especialmente a você, Samuel. Muito simbólico, como eu falei no começo. Quando você vai começar esse podcast, a primeira pessoa sendo entrevistada, você tem que escolher a dedo, né? Você é uma pessoa que me ajuda muito no meu caminho espiritual, a gente tem debate juntos, estuda juntos, e esse motivo me trouxe a escolher você, porque eu acho que é importante começar com uma base fortificada, né? E como a gente está plantando essa semente, eu quero que essa semente vire uma árvore, eu não quero que essa semente vire uma plantinha que vai morrer no inverno. Queria agradecer o Wendel, parceiro meu de longa data, que sempre me ajuda aqui
nas montagens, nos eventos, em tudo. Obrigado, Wendel. Obrigado, Nova Cia, por conceder esse espaço. Foi um prazer estar com todos aqui e nos vemos no próximo episódio. Obrigado aí, gente. Pode dar tchau para essa câmera aqui, Samuel. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.